Soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. De volta com Folha no Ar, primeira edição, 7h40 em Campos. Muito bom dia para você que nos acompanha pelo rádio e também pelo Face, já participando aqui conosco com vários comentários sobre o primeiro bloco, e tem já pergunta também para o Alcimar Ribeiro, economista e professor da UENF, que nos dá a honra e o prazer de mais uma vez estar conosco e pela segunda vez aqui com esse sistema de videoconferência. Ainda não tivemos o prazer de recebê-lo aqui presencialmente depois de março para cá. Professor, de qualquer forma, seja online ou seja aqui presencial, o senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado pela presença e pela contribuição do senhor ao programa. E eu trago o seu bom dia, e já no seu bom dia tem já uma pergunta aqui, que eu vou pedir licença ao Luiz para encaixar, é do ouvinte e do telespectador João Siqueira, ele está na internet, acompanhando a todos. Bom dia, abraço ao amigo Alcimar. Ele pergunta aqui, e a economia da Mesorregião Norte caminha para onde, professor? Bom dia, professor, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia a todos os participantes. É um prazer grande, estar de volta, sempre uma alegria conversar com vocês e com todos os telespectadores. Já uma primeira pergunta do meu amigo João Siqueira, um prazer grande, bom dia para ele também, uma pessoa que admiro bastante pelo seu trabalho, pela sua competência. Realmente é uma preocupação muito grande, com a região, com a economia da região, com a economia do país e com a economia da região. Eu tenho uma maneira de ver um pouco diferente, eu entendo que o país é muito diferente, a gente precisa entender isso. Normalmente a gente está tratando o país de uma única maneira, não é. Então, focando na questão da mesorregião norte-fluminense, que também é muito diferente das outras mesorregiões do Rio de Janeiro, eu quero dizer o seguinte: a mesorregião norte, chamada Norte Fluminense, ela é de vital importância para a economia do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho discutido isso, inclusive lá no Rio mesmo, e a discussão econômica acaba ficando concentrada na região metropolitana e na capital. Aliás, só fazendo um corte, nós temos um grande defeito dos pesquisadores do Rio de Janeiro, Primeiro, de estar concentrado na economia do país, e ignorando a economia do próprio Estado, E dentro do Estado, ignorando a economia das regiões, das mesorregiões. Então, por que ela é muito importante? Porque a região mesorregião, a região mesorregião norte-fluminense, ela tem um potencial produtivo muito grande, Você vê que 50%, eu diria, da produção agropecuária do Estado está aqui, 40% talvez na região norte-noroeste fluminense, Norte Fluminense, noroeste fluminense. Tá? Então tem a pecuária, tem a atividade agrícola, Só que, na verdade, essas atividades elas foram deixadas para trás há muito tempo. Aliás, elas nunca receberam um esforço compatível com a sua importância. Eu hoje mesmo, com a problemática do petróleo, eu vejo muita gente falando sobre a atividade agrícola como uma grande alternativa. É realmente uma grande alternativa. Entretanto, as pessoas não conseguem enxergar como ela poderia ser operacionalizada para ser essa alternativa. Da forma que ela opera hoje, ela não vai ser alternativa para nada, porque o primeiro ponto é o seguinte: é uma coisa que a gente precisa discutir bastante para que as pessoas entendam, A visão microeconômica da produção, ou seja, pensar no empresário isoladamente, no produtor isoladamente, essa concepção ela não vai resolver o problema da mesorregião. Por quê? Porque os produtores sofrem uma carência muito grande de informação, carência tecnológica, carência de gestão, carência na área de crédito, escala. Nossas propriedades são pequenas.
não tem escala. Então elas não serão produtivas, não serão competitivas. E a importação de alimentos que o Rio de Janeiro faz hoje e que a região faz hoje é um exemplo disso. Campos compra merenda escolar do Espírito Santo. São João da Barra compra merenda escolar do Espírito Santo. Olha a dimensão territorial de Campos. Então está provado aí. Bem, se essa organização microeconômica ela não vai funcionar, existe uma outra forma, que é uma organização mesoeconômica. Essa região mesoeconômica, ela passa a entender esta região, mesorregião, que vamos dizer assim, definida geograficamente, né, pelo IBGE. A visão mesoeconômica passa a olhar um espaço territorial através das relações. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós integramos a nossa produção leiteira, por exemplo, do São Francisco com o do Espírito Santo, por exemplo, né, a gente está falando de um território integrado que vai aumentar a sua produção, vai aumentar a sua escala e, portanto, poderá ser mais competitiva. Tá certo? Por outro lado, a integração também entre produtores, né? Porque você tem mais possibilidade de diluir os seus custos, né, de operação. Você pode trabalhar na irrigação, pode trabalhar na contratação de assessoria tecnológica, etc., e ratear esses custos por diversos produtores. Né? Então, é o trabalho, eu diria, né? Cooperativado é uma coisa que agora chamou a atenção das pessoas durante o Covid, né? A cooperação, a competição vai continuar acontecendo e deve continuar. Entretanto, você vai fazer competição com cooperação, né? Isso é o modelo ideal, né, para resolver o problema competitivo da região. E aí a gente fala de um processo de governança. O que é esse processo de governança? Você não pode pensar no produtor isoladamente, tem que pensar num conjunto de atores, né, construindo uma rede para proteger esses produtores. E aí a universidade tem um papel importante. A universidade é pública, a universidade tem um conhecimento disponível fabuloso, né? O governo tem responsabilidade e interesse com uma maior dinâmica econômica na região, no município, então ele tem que ser um ator também participativo, né? E outras entidades, tanto governamentais como não governamentais, que precisam participar de uma forma comprometida. Aí eu cito um defeito grave nosso. Nós ainda não estamos preparados para isso. Você pode observar nos exemplos, né? Ontem eu vi, só para a gente frisar claramente, né? Vai uma crítica séria, muita gente pode ficar chateada com isso. Eu vi ontem uma ação do Porto do Açu, no sentido de criar um núcleo, né? Não lembro exatamente a denominação, mas voltado para apoiar o desenvolvimento regional, né? O Porto do Açu já fez isso outras vezes, tá certo? E convidou pessoas importantes, usam pessoas importantes e não chega a lugar nenhum. De novo, fez outra vez, tá certo? Tem professores, tem muita gente importante lá dentro, entendeu? Mas a gente sabe muito bem que isso não vai a lugar nenhum. Por quê? Primeiro que não identifica as pessoas que podem dar uma contribuição, não é? E são pessoas já envolvidas, comprometidas. Porque eu trago também uma informação que não é só, que eu ajudo a gente a entender isso, que não acontece só aqui, acontece no mundo inteiro. Esse modelo que eu falei da integração entre agentes e atores, no sentido de potencializar uma atividade econômica, né? Quando coloca a universidade como um agente empreendedor, um agente importante, a gente fala da universidade, mas a gente sabe muito bem que, além de falar na universidade, você tem que identificar as pessoas dentro da universidade que têm essa possibilidade de fazer isso. E nem todos têm essa condição e têm interesse em fazer isso. Entendeu? Então, quando você não identifica essas pessoas, o seu projeto tende a não avançar. É o que o Porto do Açu está fazendo, com o objetivo exatamente de cooptar pessoas, tá certo? É aquela história, né? Lava as mãos, eu fiz, né?
Eu fiz, porque, na verdade, tem um débito muito grande com a região. O Porto do Açu está há 10 anos aí, não é? Todos acompanharam o processo que aconteceu em relação às terras desapropriadas, né? Todos acompanharam, a irresponsabilidade do governo do Estado, a responsabilidade do governo municipal, e o resultado de tudo isso é que a região está passando por esse processo tão terrível, né, que estamos vivenciando hoje. Então, eu diria que para a gente recuperar a nossa mesorregião, é preciso o envolvimento dessa natureza. Sem esse envolvimento, nós vamos ficar discutindo, Aloysio, a discussão orçamentária dos municípios, né? E a questão orçamentária não resolve nada, ela só mostra um problema, que é o gasto irresponsável dos nossos governantes. Alcimar, bom dia, prazer tê-lo de novo aqui. Temos que lembrar, e está previsto esse bloco, como o Cláudio Nogueira lembrou aí, uma data muito importante, que são os 27 anos, né, de aniversário da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, né? É um projeto de várias mãos, né? A ata de fundação foi assinada ainda no governo Moreira Franco, era só um pedaço de papel. Brizola tirou, transformou um papel em realidade, entregou na mão do Darcy, que tinha sido uma das grandes cabeças, que gestou ali a UNB, Universidade Nacional de Brasília, e voltava do exílio junto com Brizola, né, pela ditadura. E Darcy fez a universidade que ele sempre sonhou em fazer, né? É uma realidade, hoje ela tem 27 anos. Tem aí o projeto de lei de Fernando Leite, o governo Sérgio Mendes desapropriou aquela área onde hoje está instalada a UENF, o campus Leonel Brizola, né? Então é um projeto que tem várias pessoas envolvidas e que hoje é a nossa maior universidade, né? Não só de campus, como da região. E você, professor dela, em primeiro lugar, o que você diria aí para essa data tão importante, sobre essa data tão importante? Bem, realmente você tem razão no que você falou. A universidade, ela é uma instituição de alta importância para o país, né, e para a nossa região, para o Estado. É uma universidade que conseguiu atrair cabeças pensantes, né, da maior relevância do país e também fora do país, não é? Então eu diria que é uma grande oportunidade, né, que o Estado tem, na nossa região especialmente, né, de, enfim, se envolver para que essa universidade realmente possa gerar os resultados que nós esperamos. Ainda pouco falava sobre a universidade empreendedora, né? Essa é uma ideia de universidade no mundo inteiro que possa contribuir para o desenvolvimento regional. Entretanto, a universidade sozinha, ela não consegue fazer isso, né? Essa ideia da cooperação local, regional, territorial, ela passa a ter uma importância muito maior agora. Não é possível você imaginar a evolução de uma nação, de um estado, de uma região, a partir da intervenção de um único agente, né? É o que acontece com o país hoje, da expectativa em relação ao governo federal, a mesma coisa aqui em relação ao governo municipal ou à universidade como esse agente empreendedor. A universidade desenvolve conhecimento, né? E esse conhecimento ele precisa, de alguma forma, estar à disposição do bem-estar das pessoas. Entretanto, é preciso que o governo se sensibilize com isso. O próprio governo estadual parece que não entende muito bem essa questão, que vem travando a universidade há algum tempo, né, em relação ao seu orçamento, né? A universidade precisa de recursos, ela já teve dificuldades muito grandes, né, anteriormente, e ela precisa, a população, a sociedade precisa entender a sua importância e ser parceira de fato. Eu vejo que essa situação vem melhorando, as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas em relação à importância da universidade, né? E isso precisa ser fortalecido realmente. E a universidade precisa também, internamente, entender isso, né? Quando a gente fala da universidade, nós estamos falando de um contingente muito grande de servidores, de professores, né? A sua direção, etc. Todos precisam estar
consciente da sua importância e vestir a sua camisa, como se diz, de forma aí bastante conhecida, né? Para que ela possa evoluir e gerar os resultados que nós todos esperamos. Eu tenho aqui a pergunta, o professor Raul Palácio já se manifestou, como o Cláudio Nogueira registrou aí, e tem aqui no grupo, e vou pedir a Cláudio para fazer esse duplo, porque eu estou com dificuldade de acesso ao Facebook aqui no... É um problema que tem ocorrido com algumas pessoas no Facebook desde a noite de sábado, permanece. Mas então o Cláudio vai fazer as intervenções do Facebook. Mas eu tenho aqui no grupo uma intervenção do professor Raul, seu colega também, do magistério da UENF, e de outro seu colega, Roberto Dutra, que vão no mesmo caminho. E tem a ver com esse nosso primeiro bloco. A primeira é de Raul aqui. Eu vou ler as duas, tá? Muito embora as reformas econômicas vão no caminho à redução de despesas, não seria interessante trabalharmos... Perdão, essa não. Essa daqui. Qual seria o papel das universidades na industrialização do estado do Rio? E a outra, feita pelo Roberto Dutra, gostaria de caminhar uma pergunta. Como o senhor avalia o papel da UENF e da universidade na busca de alternativas de desenvolvimento na região? Pergunta de dois colegas seus, que eu repasso. Perfeito. Excelentes perguntas, né? Um abraço para o meu reitor aí, o Raul, o Roberto também, meu colega. Realmente, apesar da discussão sobre a era do conhecimento, né, essa coisa toda, discute muito isso, uma era pós-indústria. Olha, eu acho que a gente precisa botar os pés no chão, né? E o que é botar os pés no chão? Nós sofremos um processo de desindustrialização, né? Isso é grave. Comentam que, por exemplo, a nossa região, uma região campus, né, é uma região focada em serviços, né? Que serviços? Serviços de baixo rendimento, baixo poder tecnológico, isso não interessa. A indústria ainda é uma atividade fundamental para a geração de riqueza, geração de emprego e bem-estar da sociedade, né? E aí é necessário a gente sempre voltar um pouco, né, para entender essas questões. O Brasil, em 2019, com a sua pauta de exportação em 225 bilhões de dólares, né, 53% deste valor, tá certo? Ficaram concentrados em 6 produtos: petróleo, minério de ferro, sementes, frutos, né, carnes, ferro e aço e veículos. Então, basicamente, a gente pode dizer, e é verdade, que nós somos um país, né, voltado para as commodities, tá certo? E por isso nós somos muito dependentes do mercado internacional, né? Essa que é a questão. Então, é preciso pensar o país, né, conforme eu falei anteriormente, não como uma unidade, né, dependente das políticas macroeconômicas. Quer dizer, as políticas macroeconômicas precisam continuar existindo. Eu estou citando isso porque normalmente as discussões elas acabam indo para lados opostos, né? Ou uma coisa ou outra. Não é isso. Elas precisam continuar acontecendo. Só que as políticas macroeconômicas, elas não chegam em todas as regiões com a sua mesma força, tá certo? Olha, 6 produtos sendo responsáveis por 53% do comércio exterior e mostrando essa dependência. As políticas macroeconômicas, elas vão ser dirigidas para essas regiões responsáveis por essas produções, entendeu? Então, é necessário aí pensar esse país de forma dividida, né? E você ter políticas para essas regiões, políticas específicas, não é uma única política, né? Tá certo? E essas políticas devem estar no sentido de sistematizar a sua oferta agregada, a sua geração de riqueza, né, a partir dos recursos existentes
em cada região. O Rio de Janeiro, por exemplo, nós estávamos falando há pouco, né, nossa região, estávamos falando há pouco sobre o leite, sobre a produção agrícola, a produção leiteira, e falamos naturalmente que os produtores não têm condição de transformar o seu negócio em negócio competitivo sozinho, né? Então, está aí uma dica. É preciso que você planeje, organize a sua evolução econômica a partir dos recursos. Sim, mas como, né? Como? E aí eu volto à discussão anterior. A universidade, ela é esse agente que se incorpora ao Estado e ao mercado. Quer dizer, aí já vai uma crítica àquela discussão antiga, que é antiga, entre Estado e mercado. Não existe isso, né? Na verdade, o Estado é importante, o mercado é importante, e agora, nesse tripé, a universidade é importante. Porque a universidade, né, é uma instituição que detém o conhecimento, né? O mercado, ele é fundamental, porque é ele que gera riqueza, não é o governo. E o governo tem o seu papel de minimizar ou eliminar as mazelas do próprio mercado e também atender os menos favorecidos. Então, observe que cada um tem o seu papel. Entretanto, desse modelo de integração, desses três elementos, né, essa integração precisa estar equilibrada e que cada um tenha a competência de atuar até mesmo no papel do outro. Este modelo, que é o modelo europeu, né, ele é tão complexo que você não acha em qualquer lugar do mundo, entendeu? Pode até acontecer, mas não é tão simples assim. É preciso trabalhar esse modelo em termos de planejamento, tá, para você ir evoluindo gradativamente. Então a universidade tem esse papel. Agora, quando a gente fala na universidade, é o que eu também já falei anteriormente, a universidade é uma instituição, cada um tem os seus próprios interesses, né? Tá certo? E muitas vezes esses interesses estão conflitantes. Então, nem todo mundo tem a mesma forma de pensar. Eu, particularmente, eu sou um pesquisador, né? Não estou me colocando acima de nenhum outro pesquisador, não sou melhor do que nenhum deles, mas eu, por exemplo, eu entrei para a Universidade Velho para fazer o mestrado e doutorado, eu fiz graduação novo, fui trabalhar e passei por uma quantidade enorme de indústria, né? Trabalhei no mercado financeiro, trabalhei na atividade industrial, enfim, eu trabalhei muito, né? E adquiri uma vivência. Quando eu vim para a universidade fazer mestrado e doutorado, eu decidi que, na verdade, eu não ficaria dentro da universidade somente fazendo paper para publicar. Eu sou obrigado a fazer isso e faço, entendeu? Mas que eu tentaria dar minha contribuição efetiva, né, como membro da universidade. Tá certo? Agora, a gente precisa de um grupo de pessoas com essa perspectiva para que realmente a universidade possa operar como uma instituição, né, vamos dizer assim, que possa dar essa contribuição empreendedora conforme a sua conceituação mais moderna no mundo. Então, o papel da universidade deveria ser esse, além, naturalmente, né, de formar pessoas, da pesquisa, que precisa continuar acontecendo. Estou dizendo que também tem que substituir o papel tradicional da universidade. É um passo adiante das atividades que a universidade desenvolve. Cláudio, você quer fazer alguma... São 8h03 já. 8h03. Só uma pincelada rápida aqui no Face, porque tem vários comentários, tem algumas perguntas, e tem uma aqui para você, Aloysio, um comentário, e tem uma pergunta do José Armando Barreto, que eu achei interessante, pode deixar até para o professor responder no próximo bloco. Uma para você comentar, Aloysio. Bom dia a todos, em especial ao professor Alcimar, vem do João da Costa Cunha. Ilustre, Luiz, você esqueceu de citar que dos autores mais importantes no nascimento da UENF foi então o governador Garotinho. Exato. Não esqueci de citar não, porque realmente a apropriação do terreno foi no governo Sérgio Mendes. Garotinho, o papel que ele teve, logicamente que Sérgio Mendes e Fernando Leite eram ligados a Garotinho naquela época, né? Sim. E o próprio Brizola também era ligado a Garotinho. Então, Darcy Ribeiro também era ligado a Garotinho. Garotinho era ligado a Brizola e Darcy, né? Vamos colocar coisas nos seus devidos lugares. E Sérgio Mendes e Fernando Leite eram ligados a Garotinho. Depois romperam, né? Como também Garotinho depois rompeu com o Brizola. Mas, por exemplo, quando o Garotinho assumiu a prefeitura, ele ganhou a eleição em 89 e assumiu em 90, a sede da prefeitura era a Vila Maria.
deixada pela Finazinha Queiroz, para o município de Campos, né? Tinha sido restaurada, bem da verdade, 2 governos antes, no governo Raul Linhares, né? No final dos anos 70, o prédio estava um pouco abandonado, foi restaurado, 78, se eu não me engano, né? E passou a ser, depois da restauração feita no governo Raul Linhares, passou a ser sede da prefeitura. Foi usada assim no governo, o último governo da Zé Barbosa, e foi usada pelo prefeito Garotinho, que, cumprindo o desejo de Finazinha Queiroz, né, deixou o prédio da Vila Maria para ser ocupado pela universidade, que então, um governo assinado no governo Moreira, mas que saiu do papel no governo Brizola. Lógico que Finazinha, quando morreu, estamos falando, não vou lembrar agora o ano que ela morreu, mas era uma época antes da UENF vir, de fato. E ela deixou para ser sede da universidade. Do tempo de morte dela até os anos 90, quando a universidade é implantada, ela ficou pequena para ser a sede da universidade. Então, passou a ser a Casa de Cultura em Vila Maria, que talvez seja, se discute muito, Alcimar falou muito aqui, desse papel de ligação da universidade com a comunidade. Talvez seja a cara da UENF mais visível para a cidade de Campos, seja a Vila Maria. Passou a ser a Casa de Cultura em Vila Maria. E quem tirou a prefeitura de lá para cumprir o desejo de Finazinha e passá-la à universidade foi o então prefeito Antônio Garotinho. Então tá citado. E agora, se for falar aqui de todo mundo que tem papel na UENF, a gente vai fazer os 5 programas. Né? É o que é bom, né? Porque mostra... É ótimo, todos merecem claro, lembrança, mas vários nomes. Alguns estão mais nesse destaque aí. Podia falar aqui em Geraldo Sarno, podia falar aqui em Orlando Senna, podia falar aqui em Carlos Lumbreiras, podia ficar falando aqui há algum tempo. E todos foram importantes. Alguns escolhidos, e eu acho que todos merecem aí a homenagem. O Zé Armando Barreto faz uma pergunta aqui para fechar esse bloco e a gente vai ao intervalo, mas eu acho que essa pergunta, boa parte dela já foi respondida pelo professor Alcimar. Então, Cláudio, vamos pular que são 8h07 já. 8h07, senão embola muito. Falou da coisa de Campos ainda. Vamos lá então. 8h07 em Campos, rápido intervalo e voltamos com o professor Alcimar aqui no Folha no Ar, primeira edição. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem, exclusivo